A forma como ela explicou e a forma como desenhou que as cabeças eram um pouco maiores que as cabeças humanas. As mãos eram longas, sem polegares. Eram apenas dedos longos e muito delicados. Na ponta, na parte de baixo, na ponta de cada dedo havia pequenas ventosas. Traços muito finos, lábios muito finos. Não havia dentes. Nas orelhas, havia apenas 2 pequenos orifícios de cada lado da cabeça. E ela disse: nunca fiquei tão horrorizado em minha vida. Nunca vi nada tão horrível em minha vida. Nunca senti nada que cheirasse pior na minha vida. Extraterrestre. Adjetivo. Originário. Existente ou que ocorre fora da Terra ou da sua atmosfera. Extraterrestre. Substantivo. Um ser de outro mundo. Encontrar. Verbo. Experimentar ou ser confrontado inesperadamente com algo difícil ou hostil. Substantivo. Um encontro inesperado ou casual com alguém ou alguma coisa. Quando levamos em conta que o universo tem quase 14 bilhões de anos e que a Terra existe apenas há 1/3 desse tempo, parece lógico supor que muitas espécies mais antigas poderiam ser mais avançadas e ter capacidades tecnológicas muito além da nossa imaginação. Considerando isso, juntamente com as qualidades habitáveis perfeitas que a Terra possui, faz o nosso planeta um alvo ideal para a vida inteligente avançada procurar e querer explorar. Mas se existe uma vida mais avançada e inteligente que procura explorar outros planetas, qual seria a motivação delas? Seria simplesmente para fins exploratórios e educacionais de observar e coletar dados? Poderia ser para ajudar e guiar a raça humana para nos ajudar a crescer, alcançar a grandeza e evitar eventos cataclísmicos e autodestruição? Estariam eles buscando o refúgio de um planeta ou sistema solar moribundo? Nesse caso, suas intenções podem ser a sobrevivência ou a colonização. Os motivos para a vida avançada visitar o nosso planeta podem ser todas estas coisas ou nenhuma delas. Também devemos considerar que diferentes entidades podem ter diferentes motivações e agendas.
Neste documentário, examinaremos os encontros relatados mais prolíficos das entidades extraterrestres mais frequentemente descritas que podem estar visitando nosso planeta, os cinzas. À medida que repassamos esses encontros, discutiremos a possibilidade de suas intenções e potenciais ameaças ou vantagens que podem proporcionar à humanidade. Antes do encerramento do Projeto Livro Azul, um programa da Força Aérea dos Estados Unidos criado para investigar o fenômeno OVNI sediado na Base Aérea de Uri-Patterson de 1947 a 1969, houve um total de 12.618 avistamentos relatados. Destes avistamentos relatados, muitos foram investigados e esclarecidos, mas 701 permanecem não identificados até hoje. Após o seu término, a mensagem pública e a postura oficial do governo foi definida com estes 3 pontos específicos. Nenhum OVNI relatado, investigado e avaliado pela Força Aérea dos Estados Unidos jamais deu qualquer indicação de ameaça à nossa segurança nacional. Segundo, não houve nenhuma evidência apresentada ou descoberta pela Força Aérea dos Estados Unidos que os avistamentos categorizados como não identificados representam desenvolvimentos tecnológicos ou princípios além do alcance do conhecimento científico atual. Terceiro, não houve nenhuma evidência indicando que os avistamentos classificados como não identificados são veículos extraterrestres. Embora todos os ufólogos admitam que é impossível para todos os avistamentos e encontros alienígenas relatados para serem autênticos e verdadeiros, eles não podem deixar de acreditar que o governo claramente sabe mais do que divulga. Desde 2021, quando o governo divulgou milhares de documentos anteriormente confidenciais, estamos começando a ver que algumas alegações passaram de teorias da conspiração para fatos inegáveis, confirmando o que foi dito repetidamente por pessoas de dentro. O governo dos Estados Unidos usa ativamente táticas para negar e inviabilizar o debate público sobre a possibilidade de extraterrestres estarem visitando nosso planeta. De todos os avistamentos diretos relatados, os encontros com seres alienígenas são os mais comumente descritos e categorizados desde a década de 1960, são dos que se tornaram conhecidos como alienígenas cinzentos. Embora possa haver algumas pequenas discrepâncias em altura, coloração, comportamento ou nave espacial, na maior parte, esses seres, suas naves e as datas coincidem sistematicamente com a grande maioria dos encontros relatados.
Esses extraterrestres são conhecidos como alienígenas cinzentos e também foram referidos como Zeta Reticulinas ou Roswell Grays. São quase sempre descritos por testemunhas como seres humanoides tipicamente de pele cinza. A altura média relatada desses seres é geralmente entre 1 metro e 1,5 metros de altura, e o formato de seus corpos é descrito como fino e alongado, com um peito pequeno e seus corpos sem ou completamente desprovidos de definição muscular, permitindo a capacidade para que sua estrutura esquelética seja visível. Suas pernas são comumente descritas como curtas e com proporções diferentes do que estamos acostumados com a forma humana. Outro ponto interessante é que estes extraterrestres também foram relatados ser articulados de maneira diferente dos humanos. A aparência desses seres é semelhante à dos humanos. As características destes seres são muito reduzidas e em alguns casos completamente inexistentes. Partes externas salientes do corpo humano, como nariz, orelhas, lábios e órgãos sexuais não são encontrados nesses seres. Nas representações visuais dos cinza, eles são quase sempre mostrados com olhos negros opacos muito grandes, que são frequentemente descritos tão mais curto do que a média dos humanos adultos. Eles também são retratados como tendo cabeças invulgarmente grandes em proporção aos seus corpos, sem pelos visíveis no corpo e, às vezes, pequenas aberturas ou orifícios para ouvidos, narinas e bocas. Devido às muitas semelhanças na aparência com os humanos, alguns ufólogos se perguntam se é possível que os cinzas sejam parentes dos humanos e até consideraram que poderiam ser viajantes do tempo de milhares de anos no futuro. Esta ideia pode parecer extrema, mas quando consideramos a natureza da evolução, algumas das diferenças que vemos nos cinzas são coisas que os cientistas especularam provavelmente poderia mudar na forma humana à medida que continuamos a evoluir ao longo dos séculos. Outra possibilidade que especialistas na área de ufologia têm especulado são que esses seres podem estar vestindo trajes justos que servem como proteção contra elementos nocivos no ambiente terrestre. Esta também é uma teoria plausível quando levamos em consideração que a nossa Lua e os planetas do nosso sistema solar têm condições que não podem sustentar a vida humana. Portanto, os astronautas devem usar trajes de proteção para sobreviver às viagens espaciais.
Se essas entidades estiverem usando trajes, então é inteiramente possível que os seres cinzas podem não ser cinza e também podem possuir características e anatomia diferente do que acreditamos. Nave espacial dos cinzas. Dos avistamentos e encontros relatados, os alienígenas cinzentos estão mais comumente ligados ao disco voador como sua nave espacial. Embora o fenômeno dos encontros diretos com alienígenas cinzentos só tenha começado na década de 1940, esses objetos voadores em forma de disco foram interpretados como registrados esporadicamente desde a Idade Média. Uma história notável é de 25 de janeiro de 1878. O The Denison Daily News publicou um artigo no qual um fazendeiro local, John Martin, relatou ter visto um objeto grande, escuro e de formato circular semelhante a um balão, voando no que ele descreveu, uma velocidade maravilhosa. Martin disse que parecia ser do tamanho de um disco, do seu ponto de vista. Este é um dos primeiros usos da palavra disco em associação com OVNI. Outra história antiga e notável referenciando o disco voador surgiu em 24 de junho de 1947. Este relato é o avistamento altamente divulgado de Kenneth Arnold. Sua história resultou na popularização do termo disco voador pelos jornais norte-americanos. Embora Arnold nunca tenha usado especificamente o termo disco voador,
Ele foi citado na época como tendo dito que a forma dos objetos que viu era como um pires ou prato de torta, e vários anos depois acrescentou que ele também disse que os objetos pareciam deslizar sobre a água. O disco voador é mais comumente descrito como sendo metálico em fabricação e cor reflexiva de tal forma que às vezes parece ter a capacidade de desaparecer ou esconder-se à vista de todos. Avistamentos noturnos quase sempre relatam uma série de luzes ao redor do disco. E em muitos casos de abduções por contato direto, muitas vezes há relatos de avistamentos de uma luz que parece sair da superfície da nave espacial. Quando se trata do movimento e das capacidades dessas espaçonaves, testemunhas sempre relatam que os OVNIs têm a capacidade de se mover com precisão e a velocidades diferentes de qualquer aeronave conhecida que a humanidade tem à sua disposição. Encontros cinzentos notáveis. O incidente de Roswell, 1947. Provavelmente 13h30 da tarde, recebi um telefonema do agente funerário na base do campo de aviação do Exército Walker, perguntando sobre qual seria o menor caixão possível que pudéssemos conseguir, hermeticamente selado. Ele tinha saído para o carro e trouxe alguns detritos metálicos. Acreditei que era uma bomba. Bem, a parte mais incomum de tudo isso, o que estava na viga e na superfície interna da viga aí, porque quando você olha de frente, parecia ver um tipo de escrita no próprio computador central. Essa escrita era definitivamente um tom violeta, roxo. É possível que você tenha se enganado para russo, japonês, qualquer outro idioma? Não, de jeito nenhum. O Sr. Burnett me disse que e quando ele estava voltando para uma de suas viagens de campo, ele correu para um disco voador que tinha sido aberto pela primeira vez e havia 4 seres no chão. Eles tinham cabeças muito grandes, que tinham um formato maior na parte superior e meio que se estreitavam, não até uma ponta realmente afiada, apenas afunilando até onde eles eram finos e eles tinham um formato oval, ou amendoado muito grande. Eu acho que você poderia dizer olhos negros, que havia 3 corpos. Ela disse que 2 deles estavam muito mutilados. Parecia que um deles poderia ter saído ou, você sabe, poderia ter vivido um pouco. Foi na manhã seguinte. Alguma pessoa simpática, provavelmente do escritório de Clinton Anderson, nos ligou de Washington e disse: entendemos que você tem algumas informações e queremos garantir que se você divulgar este assunto, por que não deveria ser divulgado? É muito possível que sua licença esteja em risco e por isso sugerimos que você não faça isso. O incidente de Roswell e o tratamento oficial dos militares ajudou a despertar a imaginação de crentes em OVNIs e teorias da conspiração enquanto se tornou o encontro alienígena mais prolífico conhecido na história da humanidade. O incidente de Roswell ocorreu em meio à mania dos discos voadores de 1947.
Tudo isso começou na última semana de junho daquele ano, quando um piloto chamado Kenneth Arnold relatou ter visto uma série de 9 objetos voadores brilhantes e não identificados voando pelo Monte Rainier a velocidades incríveis que ele estimou em no mínimo 1.200 milhas por hora. Este foi o primeiro avistamento pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos que atraiu cobertura noticiosa nacional e é acreditado como sendo o primeiro da era moderna de avistamentos de OVNIs. Incluindo numerosos avistamentos relatados nas próximas 2 ou 3 semanas, a descrição dos objetos por Arnold também levou a imprensa a cunhar rapidamente o termo que é comumente usado hoje: disco voador. O incidente de William Vary Mac-Brazel. Na noite de sábado, 5 de julho de 1947, menos de 2 semanas após o avistamento de Kenneth Arnold, o fazendeiro William Vary Brazel, que atendia pelo nome de Mac, fez uma viagem para a cidade vindo da remota fazenda de gado onde ele trabalhou. O barraco da fazenda onde ele morava não tinha telefone, água encanada, nem luz elétrica, então Brazel ficou isolado do mundo exterior e, portanto, completamente inconsciente do fenômeno do disco voador que ocorreu nos últimos 10 dias. Enquanto estava na cidade naquele sábado à noite, Brazel começou a ouvir histórias sobre discos voadores e descrições de sua aparência. A partir dessas histórias, ele conectou que os estranhos destroços que ele encontrou semanas antes em seu rancho correspondiam à descrição dos discos voadores que estavam sendo noticiados. Os destroços que ele encontrou, papel alumínio como metal, borracha e finas vigas de madeira, foram todos espalhados por 1 quilômetro quadrado de seu rancho. Ele achava que os destroços eram altamente incomuns, mas nunca considerou que pudesse ser algo de outro planeta. Depois de retornar ao seu rancho no domingo, 6 de julho, Brazel retirou os detritos que havia limpado e os carregou em seu caminhão. No dia seguinte ele o levou ao escritório do xerife em Roswell, que contataram o campo do exército de Roswell para relatar as evidências que tinham em sua posse. Major Jesse Marcel, tenente-coronel da Força Aérea dos Estados Unidos, que já havia ajudado a administrar a Operação Crossroads, o teste da bomba atômica de 1946, veio ao encontro do xerife Brazel para investigar os destroços. Brazel levou Marcel de volta ao local dos destroços em seu rancho, onde recolheram mais pedaços de borracha e folha metálicas. Na manhã de terça-feira, 8 de julho, Marcel levou o material ao comandante de sua base, Coronel William Blanchard. Ele relatou a descoberta ao general Roger Ramey no campo do exército de Fort Worth. O general Ramey ordenou que o material fosse levado imediatamente para o campo do exército de Fort Worth. E em 8 de julho de 1947, o Roswell Army Airfield emitiu um comunicado à imprensa afirmando que eles haviam recuperado um disco voador. Um jornal local, The Roswell Daily Record, publicou a história, mas o exército rapidamente retirou a sua declaração.
Desde a retratação desta história, o governo dos Estados Unidos tem afirmado que os destroços do acidente foi de balões meteorológicos de alta altitude que faziam parte do segredo ultrassecreto Programa de Vigilância Militar, Projeto Mogul. Dizia-se que o Projeto Mogul foi realizado de 1947 até o início de 1949 e era uma parte secreta de um projeto não classificado por pesquisadores atmosféricos da NYU. Este projeto foi idealizado por Maurice Evin, geofísico e oceanógrafo americano que já havia pesquisado o canal de som profundo nos oceanos. Ele teorizou que existia um canal de som semelhante na atmosfera superior. Ele acreditava que a uma certa altura, onde a pressão e a temperatura do ar resultam numa velocidade mínima do som, que as ondas sonoras se propagariam para permanecer no canal devido à refração. O projeto envolveu conjuntos de balões carregando microfones de disco e transmissores de rádio para retransmitir os sinais para o solo. De acordo com os militares, o Projeto Mogul, às vezes referido como Operação Mogul, foi um projeto ultrassecreto que envolveu microfones presos a balões de grande altitude e que o objetivo disso foi ganhar a capacidade de detecção de ondas sonoras a longa distância gerado pelos testes da bomba atômica soviética. Embora o Projeto Mogul tenha sido a explicação oficial para o incidente de Roswell pelos militares dos Estados Unidos, restam mais perguntas do que respostas. A conexão sem resposta e a rejeição do avistamento de Kenneth Arnold e o relato de 9 objetos voadores brilhantes não identificados perto do Monte Rainier que foi relatado antes, é frequentemente apontado como mais uma prova de um encobrimento. Após os incidentes de Roswell, relatos de ameaças de militares alertando os cidadãos para não compartilharem experiências veio a público. Estas ameaças afetaram negativamente a capacidade daqueles que trabalhavam para investigar o que realmente aconteceu. Embora as medidas militares tenham paralisado as investigações, não impediram as mais incríveis afirmações de testemunhas oculares que surgiram. Estas alegações de testemunhas oculares relataram corpos de extraterrestres que se enquadram na descrição do que agora sabemos serem alienígenas cinzentos encontrados no local. Eles alegaram que o governo estava escondendo os corpos desses seres e tomaram medidas extremas para estudá-los e aos detritos, ao mesmo tempo que continua a espalhar desinformação e atacar a credibilidade das testemunhas oculares. Embora este incidente tenha acontecido há quase 70 anos, parece que estamos um pouco mais perto de saber a verdade sobre o que realmente aconteceu em Roswell, Novo México, em 1947. O caso de rapto de Barney e Beth Hill, 19 de setembro de 1961.
O caso do rapto de Barney e Beth Hill foi o primeiro caso amplamente aceito e divulgado caso de rapto por alienígenas. Independentemente de alguém ser um cético ou um crente neste encontro, é inegável que esta história moldou a percepção de extraterrestres na cultura popular. O sequestro de Hill desencadeou um inquérito da Força Aérea que fazia parte do projeto Livro Azul que investigou avistamentos de OVNIs em todo o país. O que imediatamente tornou o caso do sequestro de Hill tão intrigante é que ambos eram bastante ativos, conhecidos e respeitados em sua comunidade. Então, quando eles apresentaram sua história, havia poucos motivos para imaginar eles não estavam dizendo a verdade. Um casal interracial, os Hills moravam em Portsmouth. Barney era um homem pragmático com QI de 140 e trabalhava para os Correios dos Estados Unidos. Ele também fez parte do conselho local da Comissão de Direitos Civis dos Estados Unidos. Beth fez carreira como assistente social. Ela cuidava de casos estaduais de bem-estar infantil e, junto com Barney, era ativa na congregação unitarista local. 19 de setembro de 1961, noite do sequestro. Após 16 meses de casamento, Beth e Barney Hill decidiram fazer uma viagem de lua de mel adiada passando por Montreal e Cataratas do Niágara. Foi uma pausa muito necessária para um casal que trabalhou longas e árduas horas, não apenas em suas carreiras, mas também na igreja e nas atividades civis. De acordo com os relatos de Hills da noite, o avistamento e o sequestro do OVNI aconteceram na última noite de sua viagem de 3 dias. O casal parou em uma lanchonete em Vermont e tomou um café antes de voltar à estrada por volta das 22 horas. Se eles avançassem, Barney pensou que eles poderiam vencer o vento e as chuvas do furacão que se aproximava e chegar em segurança de volta à sua casa em Portsmouth entre 2 horas e 3 horas. Assim que o casal estava de volta à estrada, voltando para casa por volta das 22 horas e 30, eles notaram uma luz estranha no céu que lhes causou certa preocupação. No início, eles pensaram que era apenas uma estrela cadente, mas logo perceberam que, ao contrário de uma estrela cadente, ela ficava maior e mais brilhante a cada quilômetro. Barney não se preocupou no início e se sentiu seguro, presumindo que fosse um satélite. Mas à medida que o casal continuava dirigindo, começaram a perceber que a luz parecia estar imitando os movimentos do carro enquanto eles dirigiam pela estrada sinuosa da montanha. Neste ponto a luz começou a se comportar de uma forma que não fazia sentido para o casal. Zigue-zagueando e zigue-zagueando, passando pela lua e atrás de árvores e cadeias de montanhas, apenas para reaparecer momentos depois. Às vezes eles sentiam que a luz estava quase provocando-os, aproximando-se e depois recuando. Por mais estranha e incomum que tenha sido a experiência, o casal ainda tentava encontrar uma explicação lógica pelo que estavam vivenciando. Eles consideraram que provavelmente era uma ilusão criada por eles dirigirem e que o movimento do carro estava apenas fazendo parecer que a luz estava seguindo ou se aproximando. Depois de um tempo, Beth e Barney Hill decidiram parar em uma parada na estrada para ver melhor e tentar entender o que eles estavam vendo. Beth tinha um par de binóculos e depois de olhar através deles, ela pôde ver imediatamente que a luz branca era na verdade um objeto girando no ar e percebeu que não havia como essa luz ser um satélite ou uma estrela. Barney também sabia que isso era algo incomum, enquanto tentava convencer a si mesmo e a sua esposa que talvez fosse um avião comercial ou jato militar, no fundo ele estava preocupado com o que poderia ser e por que parecia provocá-los. O casal voltou para a estrada na esperança de que a luz estranha recuasse, mas isso não aconteceu. Neste ponto, os Hills estavam a cerca de 1 hora de distância do restaurante quando viram um objeto pairando logo acima das copas das árvores. Barney parou o carro abruptamente, mas manteve o motor ligado. Enquanto ele enfiava a arma que ele carregava para proteção embaixo do assento no bolso, correu para um campo escuro deixando Beth no carro. Neste ponto, Barney não conseguia entender o que eles estavam vivenciando. Ao olhar para o objeto, ele percebeu que era enorme, do tamanho de um avião, mas não era um avião. Esta nave era plana e parecida com uma panqueca.
E quando ele olhou para cima, ele podia distinguir fileiras de janelas e atrás dessas janelas, 8 a 11 figuras humanoides que espiavam pelas janelas da nave e pareciam olhar para ele. Em uníssono, todas as figuras, exceto uma, moveram-se para o que parecia ser um painel na parede traseira de um corredor que circundava a parte frontal da nave. A única figura restante continuou a olhar para Barney e comunicou uma mensagem dizendo a ele: "Fique onde está e continue procurando." Barney arrancou o binóculo do rosto e correu de volta para o carro. Num estado quase histérico, ele disse a Betty: "Eles vão nos capturar." Ele viu o objeto novamente mudar de localização indo diretamente acima do veículo. Ele dirigiu o mais rápido que pôde, dizendo a Betty para vigiar o objeto. Ela abaixou a janela e olhou para cima. Quase imediatamente, os rios ouviram uma série rítmica de bips e zumbidos, que, segundo eles, parecia ricochetear no porta-malas do veículo. O carro vibrou e uma sensação de formigamento percorreu os corpos do casal. Os rios disseram que então eles experimentaram o início de um estado alterado de consciência que deixou suas mentes entorpecidas. Uma segunda série de bips e zumbidos devolveu o casal à plena consciência. Eles descobriram que haviam viajado quase 35 milhas, mas tinham apenas vagas lembranças do trecho da estrada. Eles foram lembrados de fazer uma curva repentina e não planejada, encontrando um bloqueio na estrada e observaram um globo de fogo na estrada. Quando finalmente chegaram em Portsmouth, ao amanhecer, o casal se sentiu estranho e péssimo. Mesmo estando em casa, eles estavam longe de estar aliviados. Ambos descreveram que se sentiam sujos. Os sapatos de Barney estavam estranhamente gastos e o vestido de Betty estava rasgado. Eles começaram a perceber que havia 2 horas de viagem das quais nenhum deles conseguia se lembrar, e ambos se sentiram conscientes de uma presença intrigante. Nas semanas e meses seguintes, Betty começou a pesquisar o máximo que pôde sobre avistamentos e abduções de OVNIs. Ela descobriu um grupo civil de OVNIs, a Comissão Nacional de Investigações sobre Fenômenos Aéreos, NICAP. Ela compartilhou sua história e também relatou o avistamento à Força Aérea. O casal estava preocupado com a possibilidade de exposição à radiação e os efeitos duradouros que ela poderia ter. Com o passar dos anos, o casal enfrentou dificuldades. Betty sofria de sonhos perturbadores enquanto Barney desenvolvia uma úlcera e ansiedade. Eventualmente o casal procurou ajuda de saúde mental e se encontrou com Benjamin Simon, um psiquiatra e neurologista especializado em hipnose. Ao longo de meses de sessões semanais, Simon ajudou o casal a descobrir o que eles agora acreditam que aconteceu com eles naquela noite. Parece que a embarcação acabou pousando no carro dos rios, colocando-os para dormir. Depois disso, seres cinzentos os conduziram por uma longa rampa até uma grande espaçonave quase do tamanho de sua casa. Uma vez dentro das colinas foram separados. Cada um deles foi levado separadamente para uma sala de exame que tinha paredes curvas e uma grande luz pendurada no teto. Durante os exames, os seres retiraram as roupas de Betty e Barney. Arrancaram fios de cabelo, cortaram as unhas e rasparam a pele. Cada amostra foi colocada sobre um material transparente, semelhante a uma lâmina de vidro. Agulhas conectadas a longos fios sondavam suas cabeças, braços, pernas e espinhas. Uma agulha grande de cerca de 10 a 15 centímetros parecia ser um teste de gravidez, que foi inserido na barriga de Betty. Este teste a deixou retorcendo de dor. Durante todo o tempo, um ser que Barney e Betty chamaram de líder, assistiu de lado. Através da hipnose, Betty relembrou algumas conversas e incidentes bastante peculiares. Um dos incidentes foi quando os seres descobriram que os dentes de Barney poderiam ser removidos porque ele tinha dentadura. O ser disse a ela: "Se você não sabe onde está, não faria sentido eu lhe dizer onde estamos." 4 anos após o sequestro, em 1965, a história de Rios foi divulgada pelo Boston Newspaper. Depois disso, a história do tranquilo casal ficou conhecida em todo o mundo. Um livro best-seller e um filme estrelado por James Earl Jones foram feitos a partir de funcionários públicos de destaque que se tornaram abduzidos por celebridades. Os Rios não foram os primeiros a avistar um OVNI ou mesmo os primeiros a relatar um sequestro. Mas a história deles capturou a imaginação da nação e foi amplamente divulgada, que ajudou a moldar a forma como falamos sobre encontros e abduções alienígenas até hoje.
Embora o projeto Livro Azul da Força Aérea acabasse descartando a história, determinando que embarcações inexplicáveis poderiam ser explicadas por causas naturais. Dito isto, o consultor científico do NICAP considerou o relato credível depois que ele interrogou o casal. De sua parte, o psiquiatra Simon nunca sentiu que os rios tivessem inventado sua história. Ele declarou publicamente em um programa de rádio na década de 1970, acredito implicitamente na honestidade dessas pessoas. A conclusão dele foi que Beth sonhou com o sequestro e Barney absorveu a história dela, especialmente porque muitos dos detalhes mais vívidos correspondiam às descrições dos sonhos que Beth anotou após o evento. Claro, a outra explicação, aquela que é difícil para a maioria aceitar, é que o rapto realmente ocorreu. Beth e Barney nunca vacilaram em sua história e ambos foram para o túmulo acreditando no que tinham descoberto através da hipnose realmente aconteceu com eles. Como muitos abduzidos, o casal nunca sentiu falsa memória ou paralisia do sono explicaram a sua experiência. Beth se tornou uma voz conhecida na pesquisa de OVNIs e afirma que foi visitada várias vezes nas décadas seguintes. (5 de novembro de 1975, o incidente do OVNI de Travis Walton. O incidente do OVNI de Travis Walton foi um suposto sequestro alienígena do trabalhador florestal americano Travis Walton por um OVNI em 5 de novembro de 1975, enquanto trabalhava em uma floresta nacional perto de Snowflake, Arizona. Durante 5 dias e 6 horas, Walton esteve desaparecido. Depois de dias de busca com cães farejadores e helicópteros, Walton diz que reapareceu na beira de uma estrada perto de Heber, Arizona. O caso Walton recebeu grande publicidade e continua sendo um dos casos mais conhecidos histórias de abdução alienígena no mundo. Em 1978, Walton escreveu um livro sobre seu sequestro intitulado The Walton Experience. Walton, enquanto andava em um caminhão com 6 de seus colegas de trabalho, supostamente, encontrou um objeto em forma de disco, pairando sobre o solo a aproximadamente 33 metros de distância, fazendo um zumbido agudo. Walton afirma que quando saiu do caminhão e se aproximou do objeto, um raio de luz apareceu de repente da nave e o deixou inconsciente. Aterrorizadas, as 6 testemunhas observaram Walton parecer ter sido sequestrado pela espaçonave. Sem saber como encontrar Travis, eles saíram em busca de ajuda. Walton afirmou que acordou em um quarto semelhante a um hospital sendo observado por 3 seres baixos que correspondiam à descrição dos alienígenas cinzentos. Aterrorizado pela sua vida, Walton afirmou que lutou com esses seres até que um humano usando capacete levou-o para outra sala onde ele desmaiou enquanto 3 outros humanos colocavam uma máscara de plástico transparente sobre seu rosto. Walton afirmou que não se lembra de mais nada até se encontrar andando por uma rodovia 5 dias e 6 horas depois, tal como acontece com todos os principais avistamentos de OVNIs e relatos de abduções. Os céticos correram para alegar fraude e desmascarar tão rapidamente quanto os crentes correram para aceitar e acreditar. O caso Travis Walton não é diferente, foi submetido a um grande escrutínio baseado no fato de que ele se lembra de muito pouco e que a história às vezes parece inconsistente. Algumas das coisas que os céticos apontaram rapidamente como prova de uma farsa foram que o departamento do xerife do condado de Navajo, Arizona, classificou Walton e seu irmão mais velho e sua mãe como estudantes de longa data de OVNIs. Eles também dizem que este é um exemplo de farsa sobre OVNIs promovida por um crédulo circo da mídia com a publicidade resultante explorada por Walton para ganhar dinheiro. Um notável pesquisador de OVNIs, Philip J. Klaes, concordou que a história de Walton era uma farsa perpetrada para obter ganhos financeiros. Ele identificou muitas discrepâncias nos relatos de Walton e seus colegas de trabalho, e depois de investigar o caso, Klaes afirmou que os testes do polígrafo foram mal administrados e que Walton usou contramedidas do polígrafo, como prender a respiração.
e que Claes descobriu um teste anterior reprovado administrado por um examinador que concluiu o caso envolveu um grande engano. Por outro lado, o ufólogo Jim Ledvitt disse: durante 5 dias, as autoridades acreditaram que ele havia sido assassinado por seus colegas de trabalho e depois foi devolvido. Todos os colegas de trabalho que estavam lá, que viram a espaçonave, fizeram testes de polígrafo e todos foram aprovados, exceto um, e esse foi inconclusivo. E a verdade é que quando se trata de testes de polígrafo, as pessoas tentam enganá-los o tempo todo. Mas parece altamente improvável imaginar 6 das 7 pessoas que corroboraram a mesma história conseguiram passar no exame. Outra cética que opinou foi a psicóloga cognitiva Susan Clancy. Ela propôs que o Walton provavelmente foi influenciado pelo filme para a televisão da NBC, The UFO Incident, que foi ao ar 2 semanas antes de seu alegado sequestro. Ela afirmou que a história de Walton tem pontos em comum com todas as outras alegações de abdução alienígena que são feitas depois que essas histórias aparecem em filmes e na televisão. Quando levamos em conta todos os céticos que afirmam que a história de Walton é uma farsa criada para ganho financeiro, eles também são vítimas ao mesmo escrutínio de provas circunstanciais. Cada um dos pessimistas apresenta uma opinião sobre Walton e suas afirmações com base na sua interpretação e investigação das contas. No entanto, eles não podem fornecer nenhuma evidência concreta para apoiar suas alegações de fraude. O que resta e que ainda é muito difícil de explicar para qualquer um são 2 coisas. Primeiro, se Walton inventou tudo isso há quase 50 anos, onde ele esteve durante os 5 dias em que desapareceu? Bem, o departamento do xerife estava convencido de que ele havia sido assassinado e procurou seu corpo usando cães farejadores. 2. Walton sempre manteve sua história, assim como seus colegas de trabalho que estavam com ele na noite do sequestro. Como é possível que nenhum deles, nenhuma das 6 testemunhas oculares, quem apoiou sua história esse tempo todo não saiu para reclamar? Se a história de Travis Walton fosse um estratagema criado para obter ganhos financeiros, cada uma das testemunhas oculares teria arriscado muito para concordar enquanto Walton recebia glória e as riquezas e eles receberam pouco ou nada em troca. Qualquer um deles poderia lucrar a qualquer momento apresentando-se e dizendo a verdade sobre o que realmente aconteceu, se fosse realmente uma farsa. Na maioria dos casos de abduções alienígenas e encontros com OVNIs, o melhor que nos oferecem são histórias dos abduzidos e provas circunstanciais a favor da história. Em alguns dos melhores casos, recebemos múltiplas testemunhas oculares que corroboram uma história. Isso não impede os pessimistas e céticos mesmo em casos com quantidades incríveis de testemunhas. Os céticos refutam essas afirmações e trabalham incansavelmente para desmascará-las. Os 3 casos que cobrimos aqui, Roswell, Beth, Barney Hill e Travis Walton não são diferentes. Mesmo que com o caso Roswell fiquemos com algumas evidências concretas verificáveis no caminho de detritos, não somos capazes de examiná-lo a nós mesmos e ficam com os relatos da natureza dos destroços que são descritos como de outro mundo por algumas testemunhas e nada de incomum por parte de nossos militares. A escolha é então deixada ao critério do indivíduo. Se escolhermos acreditar que os alienígenas cinzentos realmente existem e visitaram o nosso planeta e tiveram encontros com humanos, então as questões são: eles representam uma ameaça e para que vieram? Primeiro, eles representam uma ameaça? Embora seja inegável que qualquer indivíduo provavelmente encontraria num encontro alienígena uma experiência aterrorizante, o fato é que nosso medo é provavelmente baseado no desconhecido. Isto é agravado por fabulosas obras de ficção científica, narrativas através de livros, programas de rádio, televisão e filmes, onde nos foram apresentados mais exemplos de alienígenas serem criaturas ameaçadoras e assassinas do que pacíficas e inteligentes. Junto com isso, o sigilo, o manejo suspeito e o engano por parte dos governos mundiais em desmascarar e enterrar todos os relatos de OVNIs e encontros com alienígenas apenas leva a mais incógnitas que perpetuam mais medo. Se quisermos acreditar nas histórias destes 3 encontros, a simples verdade é que os Greys nunca representaram uma ameaça de violência para a humanidade. Na verdade, nos casos de sequestros, eles devolvem o indivíduo em segurança, e depois de algum tempo os abduzidos decidem que o terror inicial estava ligado ao medo do desconhecido, nos momentos iniciais do encontro.
E ao relembrar a experiência, percebemos que a espécie nunca representou qualquer ameaça e poderia ter infligido danos ou morte a qualquer momento. Considerando isto, parece altamente improvável neste momento que esses seres tenham intenções violentas ou são uma ameaça para a humanidade. Quanto à segunda pergunta, por que eles vieram? Por enquanto, o melhor que podemos considerar é que o interesse deles é provavelmente de estar alinhado com o nosso de explorar e aprender. Dito isto, o que vale a pena comparar e considerar ao tentar compreender as motivações dos cinzas visitando a Terra, à medida que os nossos avanços tecnológicos continuam e a nossa capacidade de viajar para planetas remotos aumenta? Permaneceremos simplesmente observadores que coletam informações ou estaremos de olho em planetas com condições ideais para a vida, lentamente coletando informações para compreender completamente a vida que habita esses planetas e os desafios que seriam necessários para colonizar e assumir o controle? Acredito que nossa história contém essa resposta. Considerando a vastidão do espaço e o período quase infinito de tempo, parece uma certeza absoluta que se existe vida inteligente aqui na Terra, no nosso planeta, que deve haver outras formas de vida inteligente por aí também. Na história tecnológica do homem, realizamos grandes feitos e estamos a caminho de muito mais, enviando humanos para o espaço. Acredito que esta nação deveria comprometer-se a atingir o objetivo, antes do final desta década, de levar um homem à Lua e devolvê-lo em segurança à Terra. Caminhando na Lua. Saindo do monte de terra. Esse é um pequeno passo para o homem. Um salto gigante para a humanidade. Aterrissando com sucesso um rover em Marte para recolher e reunir informações e conhecimentos sobre a nossa galáxia e a sua história.
Todas essas são conquistas incríveis. Se tivermos a capacidade de viajar estas grandes distâncias hoje, para onde, e potencialmente, quando, poderíamos ir num futuro não tão distante?